Olá, estamos ao vivo por aqui, que beleza, muito bom. Vamos lá, uma live bem especial hoje, um assunto bem pedido e bem importante aí para nossa vida falar sobre isso. A Marlise já está aí com a gente. Olá! Oi, Tudo bem, Marlise. Vanessa? E aí, tudo bem? Tudo certo e por aí? Tudo em ordem? Tudo bem, tudo bem. Que Tudo bom, nossa. certo. Fico muito feliz. Ah, eu esqueci de botar o meu fone. Peraí que eu vou colocar o fone aqui para eu poder te ouvir melhor. Peraí. Certo. Enquanto isso, vamos ver se o meu som aqui, que eu tô sem fone, mas a minha sala aqui não tem mais ninguém, tá bem tranquilo. Vamos ver se o meu som tá chegando certinho aí para todo mundo. Legal, legal. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? A conexão tá boa? Escrevam aí nos comentários. Oi, Dani, bem-vinda. Oi, Flávia. Acho que sim, estão ouvindo? Tá excelente. Pronto. Ah, que bom. Tirar o Resposta que fone. precisávamos, as duas. Ótimo, muito obrigada. Tudo Maravilha. Legal. Nossa, eu estou muito feliz aqui de receber a Marlise aqui no nosso canal aqui e tal, porque a gente já se conhece há um tempo, né, Marlise? sim. E tem um vídeo que eu entrevistei a Marlise há um bom tempo atrás, lá no meu canal do YouTube, né? Você Se lembra? eu não me engano, o vídeo é de 2015 ou Você 2016 vê? no máximo. Eu acho que 2015, naquela ocasião, o papo já fluiu bem, né? Exatamente. Muito bom. E aí, eu. E aí, assim, a Marlise, quando eu pensei nesse assunto, já veio primeiramente a Marlise, porque é uma autoridade nesse assunto que eu considero. E então eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal te conhecer aí profissionalmente, e tal, o que que você faz. Certo, vou me apresentar aqui então. Primeiro, Vanessa, agradeço pelo convite. É um assunto que eu amo falar de paixão, assim, acho que já flui naturalmente, porque é algo que eu acredito, né, com relação ao dinheiro, que não deve ser um problema na vida do casal. Então, quando chega um casal aqui com um problema por causa do dinheiro, a gente precisa afastar isso de uma maneira ou outra para que realmente esse amor flua de volta. Então, como que eu fui parar nesse trabalho, né, relacionado a dinheiro? Eu atuo na contabilidade, eu sou contadora desde o ano de 1997, já faz bastante tempo. Então, foi quando eu abri a empresa de contabilidade e desde lá para cá, né, já fazem 22 anos, eu atendo muitos clientes, né, de renda pessoa física, cálculo de tributos, enfim, comecei a perceber que alguns clientes tinham uma boa perspectiva de vida e uma opção financeira, e outros parece que estavam sempre reclamando, nunca dava certo os negócios, não andava coisa. E aí eu comecei a perceber, além disso tudo, que eles tinham um padrão de vida muito parecido. Quando eu falo padrão de vida aqui, leia-se melhor falando aqui em relação ao rendimento. Então, os rendimentos deles eram muito parecidos, a situação familiar deles era muito próxima e alguns evoluíam financeiramente, conseguindo adquirir patrimônio e tudo mais, e outros parece que andavam para trás. Então, essa foi uma constatação. E, além do que, eu gostava muito, sempre gostei muito de atender pessoas, né? Então, eu uni o útil ao agradável e fui estudar educação financeira, fui estudar processos de coaching. Então, hoje eu tenho formação de coaching, educação financeira, e atendo muitos clientes com dificuldades financeiras ou simplesmente que querem evoluir financeiramente. Muitas pessoas não têm Uhum. dificuldade, não têm endividamento nem nada, mas acabam vivendo ali no zero a zero.
Eu ganho e eu gasto, Uhum. tenho um padrão de vida, mas acaba não evoluindo no sentido de fazer reserva, de constituir patrimônio e tudo mais, e pensar no futuro, certo? Sim. Então, assim que eu parei aqui hoje. Maravilha, maravilha. E Maravilha! eu acho que, assim, você falando, né, atende muitas pessoas e casais e, e sabe que deve talvez existir um padrão ou não, não sei, você que vai dizer, né? Mas nos casais, assim, se você poderia falar pra gente qual é o principal motivo das brigas com relação ao dinheiro, assim, na vida do casal, na vida da família? Assim, teria um principal motivo ou, em geral, é esse aqui ou tem um ou dois? Não sei como é que funciona, assim. Bom, eu percebo realmente algumas questões financeiras e quando casais me procuram, né, para ajuda, às vezes eles vêm indicado, eles já estão numa terapia de casal e aí o terapeuta não tem ferramentas necessárias, né, para lidar com situações financeiras, ele encaminha para mim. Então eu recebo muitos casais vindo de terapeutas, de psicólogos e até psiquiatras. E quando a gente senta para conversar sobre a questão financeira, né, algumas discussões muitas vezes afloram. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui de situações comuns, mas eu não vejo como sendo uma principal situação. Quer dizer, uma principal Uhum, situação ela dinheiro ser um tabu e ele praticamente não existir na vida do casal. É como se aquilo ali não fizesse parte de um casamento. Então, essa ação leva muitas vezes a brigas e a situações que geralmente são desconfortáveis e as pessoas não gostam. Como, por exemplo, a gente combinou que ia viajar, só que quando a gente viu, ele gastou o dinheiro na roda do carro. E lá se foi o dinheiro, e uhum, aí o casal tem um desentendimento. Porque tinha um combinado e um dos dois acaba gastando dinheiro sem o consentimento do outro em alguma situação. Depois tem uma questão relacionada a compras por impulso. Geralmente, as mulheres são as vítimas, digamos assim, porque elas são sempre vistas dentro de uma relação como se elas fossem as gastadeiras de plantão, né? Aquelas impulsivas que chegam em casa com N sacolas, escondem as sacolas, escondem as roupas novas, muitas vezes que nem são usadas com etiquetas, mas que acaba tendo aí um desconforto no casal quando esse tipo de questão acontece. Outras questões, por exemplo, relacionadas a vícios. Existem casais que têm algum tipo de vício, seja por compra, seja por jogo, até o vício de uma droga, que o dinheiro vai ali junto e muitas vezes esse casal não consegue se entender em função desse dinheiro que está ligado ao vício, né? Enfim, a falta de dinheiro muitas vezes leva a brigas também. Eu já vi muitos casais se unirem com falta de dinheiro, então quando estão numa situação difícil, se juntam ainda mais, ficam muito grudados e isso dá uma força enorme para o casal. Casais desmontando o casamento porque não tem mais uhum. lazer, porque não pode mais sair junto, aí já se desinteressa pelo outro, porque aquela vida que confortável que tinha antes não tem mais. Então, são N situações que podem Uhum. acontecer, e aí eu já trouxe algumas delas, né? Sim. Sabe que uma coisa que você falou que eu acho que no fundo acaba afastando muito o casal essa questão da mentira, de certa forma, né? Que é um fazer Exato. uma compra de algo que você falou, né? A mulher vai lá e compra, sei lá, várias roupas e coisas e esconde do outro para não, né, não ficar aquela situação desconfortável porque gastou além da conta, sei lá. E a mentira começa a entrar ali na vida do casal por algo financeiro, mas que daqui a pouco tá mentindo por outras coisas também, né? Então isso é bem grave, assim, né? É bem grave. E eu costumo chamar isso de traição financeira, Vanessa, porque É um bom. é uma traição. É uma traição quando eu chego em casa e quero esconder algo que eu comprei do meu marido, ou vice-versa, né? Então, ou então aquela famosa pergunta: quanto custou isso? Custou R$ 1.000, mas eles, Uhum, 500, né? Ou até a própria desconfiança financeira com relação ao que o outro ganha mensalmente. Eu conheço uhum, casais, já atendi casais em que um não sabia quanto que o outro ganhava.
Então, Uhum. pode haver essa questão de traição, mas pode também haver essa questão total desconhecimento do outro. Porque, na Sim, verdade, o salário que o outro ganha também tem a ver com a questão profissional, também tem a ver com quanto que ele pode contribuir numa casa. Tem outros quesitos aí por trás que muitas vezes são escondidos, seja para manter uma imagem falsa, ou seja, porque eu não quero dividir, né? Então, sim. tem N coisas. É. Até entrando nesse ponto, eu anotei aqui uma pergunta que eu recebi naquela caixinha de perguntas que eu abri ali, e alguém perguntou assim que para ela viajar traz muita felicidade, só que é custoso, né, viajar. Uhum. E o marido acha que é futilidade. Daí ela perguntou, né? Ele está certo? Ela perguntou, né? E eu acho que isso é bastante comum, né? Sei lá, para uns é uma viagem, para outros é sapatos, para outros é charuto, para outros não sei, tanto, né? O pneu do carro, o equipamento para o carro, né? Um E computador, como é que a um gente pode celular. conciliar isso, né? Conciliar os gostos com os gastos, né, na família, assim, para que a harmonia, né, que um entenda o outro e que a gente diminua essa coisa de ficar escondendo, de ficar mentindo, né, para que haja realmente uma harmonia na família, para que todo mundo trabalhe junto ali, assim, né, como uma família, né? Exatamente. Essa frase que tu falasse aí no final, né, para que todo mundo trabalhe junto como uma família, né? Ela é essencial para a gente começar a pensar por aí. Será que realmente nós somos uma família? Eu conheço muitos Uhum, casais que moram na mesma casa, mas que não são casal, certo? Eles uhum, simplesmente dividem o quarto, dividem a cama, dividem os espaços, são pais das mesmas crianças, mas no fundo eles não são um casal pela vida financeira. E aí essa vida financeira muitas vezes reflete outras ocasiões. Por exemplo, aí falando, conversando com a moça aí da viagem, né, que fez essa colocação, é preciso que esse casal, e aí a gente já vai fazer esse movimento, né? Então não pensar separado, pensar junto, pensar que esse casal, ele deve sim sonhar junto, sonhos coletivos. Então esse sonho ele uhum, pode ser só do casal, ele pode ser um sonho da família, mas também seus sonhos individuais. E aí, com o levantamento desses sonhos familiares, né? Então, aqui em casa somos em quatro. Então, eu e o Márcio temos alguns sonhos, a Manuela tem outros, o Matheus tem outros, mas a gente tem sonhos para os quatro também, né? E assim como tem para o casal, assim, alguns só meu, só dele, enfim. Tem que ter essa mistura. Mas é importante que todos tenham esse consenso familiar do que é priorização, do que é prioridade. uhum. Então, se uma viagem, né, é prioridade, é claro que ela pode entrar numa lista de sonhos desse casal, dessa família, e isso fazer acontecer. Agora, vai precisar avaliar. A prioridade é fazer uma viagem para a Europa ou é trocar o carro? Ou é fazer uma reserva? Falando aqui de objetivos um pouco mais densos aí, digamos, na casa dos 20, 30 mil. Se é uma viagem pequena, a gente vai gastar R$ 500. Ok. Será que essa é a prioridade? Ou é comprar uma roupa para criança? Ou é fazer uma pintura na sala? Qual é a prioridade? E a família precisa aprender tanto a topar o desafio do outro, quanto a ceder o seu próprio objetivo. Né? Então, muitas vezes, alguém precisa ceder para que o outro também seja feliz naquele momento, e vice-versa. Sim, Faz sentido? é. Sim, e até assim, ó, entrando nessa parte do coaching, por exemplo, que a gente fala, né? Se a gente não tem um projeto, né, sabe, sei lá, alguma coisa, um objetivo pelo qual a gente quer lutar, né? Isso. E a gente vai pegando o que está aparecendo na frente, meio sem saber para onde está indo e tal. E eu penso que com a vida financeira é a mesma coisa, né? Porque Exato. se não se planeja, a gente vai se enfiando no cartão porque, enfim, não planejou aquela compra e aí parcela. E no fim você tá Uhum. com tudo parcelado, e aí você não faz mais nenhuma compra assim do tipo, esse mês a gente tem um dinheirinho aqui, a gente vai comprar, sei lá,
um jogo de louça novo, né? E porque tá sempre com o dinheiro pendente ali na fatura do cartão, né? Ou algo assim, né? Isso é bem comum, né? É bem comum e existem muitas pessoas que vivem assim. Eu costumo falar, e até essa tela aqui dividida ao meio, ela é propícia, dá pra gente brincar aqui dessa fala que eu vou fazer. É como se existisse aqui nesse meio, né, essa linha imaginária em que divide aqui eu e a Vanessa, como se essa fosse a linha divisória dos pagadores de conta e daqueles que alcançam a prosperidade. Então, quem está nos acompanhando aí pode ver que eu estou para baixo, eu estou aqui no lado dos pagadores de conta, e a Vanessa está para cima, está do lado da prosperidade, digamos assim, né? Só para ter um exemplo aqui de ilustração. Uhum. Então, acho que meu vídeo travou aqui, pelo menos para mim está travado, mas eu tô. É, eu acho que travou. Voltou. Não, não tá dando para te ouvir, Marlise. Tá sem áudio. Estranho, né? Ficou sem áudio, né? Vocês estão e eu vocês estão ouvindo o meu som? Tá sem áudio. O meu tá saindo. Avisar aí nos comentários. O meu áudio tá saindo aí. O meu também não tá saindo. Oi, oi, oi. Som. Testando o som. Ah, o meu tá saindo. Eu acho que a Marlise deve estar entrando aqui em seguida. De certo, ela vai pedir para entrar de novo. Que bom. Vocês estão gostando aí do conteúdo? Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai dando uma olhada aqui, ó. A Marlise pediu para entrar novamente aqui. Voltei. Opa, voltou. Voltou o Com som áudio. também? Oi? Vol- Voltou o som, né? Voltou, voltou. Aham. Ah, Então, ótimo. a última parte que eu ouvi, que dava para ouvir, foi a parte que você estava falando que eu estava na parte boa e você estava na parte de pagadores e tal. Certo, então vamos voltar dessa parte, né? Como se essa linha aqui imaginária que nos divide fosse a linha dos pagadores de conta e a linha da Vanessa acima fosse a linha da prosperidade. Então existe essa divisão onde as pessoas que estão aqui junto comigo, né, no lado de baixo, não, eu estou aí nesse pedaço, graças a Deus já subi, mas as pessoas que estão nesse fluxo aqui de baixo é como se elas só pagassem contas, tivesse essa sensação, sabe? Meu salário chega no dia 5. Hoje é dia 10, já acabou, né? Já tem o resto do mês, aí eu vou ter que usar o cartão de crédito para pagar no mês que vem. E assim entra nesse fluxo. Não sabe se paga o cartão de crédito primeiro, se paga o cheque especial ou se quita a fatura de energia elétrica antes que cortem. Então tem uma questão aí de urgência financeira e isso pode acontecer nos dois, dentro do casal, pode acontecer na família ou pode acontecer em um só. Se existe segredo aí na vida financeira. Às vezes tem um pagador de contas que vive ali naquela família e o outro nem sabe dessa situação. Uhum, sim. E, bom, tem outras anotadas aqui, mas eu vou aproveitar esse assunto para te perguntar assim, né? Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade tão assim de que tudo a gente tem muito rápido na mão e é tão difícil a gente conseguir esperar
para juntar dinheiro para comprar alguma coisa, juntar dinheiro para fazer uma viagem, que a gente vai entrando nisso, né? É, que, por onde a gente pode começar, assim, né? Para mudar essa nossa. Porque eu acho que é uma questão de mentalidade, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas que precisa. Acho que precisa começar por ali, né? Essa mudança de pensamento, assim, né? Mas algo bem prático, assim, que a gente pode começar. Precisa começar mudando o pensamento e precisa começar mudando os objetivos financeiros. Porque a gente vivendo nessa Uhum. urgência, estamos vivendo lá na década de 1990, quando nós fomos ensinados a gastar o dinheiro todo que a gente ganhava hoje. Porque daqui a 3, 4 dias a inflação já tinha Uhum. levado boa parte do salário. Então era a urgência realmente acontecia naquela ocasião. E o brasileiro Uhum. foi acostumando com isso, né? A tua geração não pegou, a minha pegou uma parte, né, desse consumo imediato. Eu lembro que eu recebia o meu salário, tinha que trocar por dólar, porque senão ele não vencia o mês, né? Ele desvalorizava muito rápido. E eram algumas ações feitas na época. Logo em seguida a isso, o brasileiro então estava acostumado sempre a consumir rapidamente, né? Com essa urgência, um senso de urgência, um senso de escassez. E de repente a gente ganhou crédito aqui no Brasil, né? Então veio o cartão de crédito, veio todo um aparato financeiro liberando financiamentos, liberando apartamentos em 30 anos, liberando carros em 4, 5 anos, né? Então as pessoas começaram a sair de carro zero. Até então elas tinham um carro que cabia dentro do bolso. E isso acontece até hoje, só que dentro dessa situação de consumo que o país ocasionou, né, que veio o crédito e eu queria consumir rápido. Ainda hoje a gente tem esse tipo de reflexo que tu trouxeste, as pessoas não têm mais a paciência de fazer disso um Uhum. planejamento, uma programação e depois então saborear. E aí entra, né, Vanessa, o que tem no nosso cérebro, que é o sistema de recompensa, né? Ou seja, é melhor eu consumir e usar hoje do que esperar para o futuro, afinal de contas, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, esse imediatismo, ele é acionado pelo sistema das emoções, que chega antes do sistema da razão. Então, as emoções disparam na frente e eu digo, não, vamos viajar amanhã e a gente dá um jeito. Vamos ver como que vai ser esse jeito depois, mas a gente vai agir dessa forma. E isso é muito prejudicial para o brasileiro, para quem está nos acompanhando, enfim, para pessoas que agem a esse formato, né? Então, para cortar algo assim, eu preciso ter muita clareza de onde eu quero chegar, inclusive financeiramente. Porque senão Uhum. qualquer lugar vai ser mais atrativo. É a Alice no País das Maravilhas, né? Se eu Uhum. tenho um caminho em que eu estou certa de que eu vou para lá, para aquela direção, ok, eu vou seguir, os outros caminhos não me interessam. Agora, se eu não tenho direção nenhuma, a primeira oportunidade que aparecer na minha frente vai ser a oportunidade maravilhosa da minha vida e eu vou mergulhar de cabeça. Mesmo que para mim nem faça tanto sentido. E isso que a gente estava falando da questão dos casais e tal, tem um ponto interessante também que é essa questão assim de que o marido trabalha fora. Até foi uma pergunta que você, né? Essa pergunta que a pessoa falou, né? Sim. Que o marido trabalha fora e a esposa cuida dos filhos, né? Acho que chegou para mim uma pergunta parecida. Ela cuida dos filhos em casa e tal, e ela se sente sem dinheiro, como se o dinheiro fosse, né? E o que fazer numa situação dessa? E, na verdade, eu me identifiquei muito porque em casa eu vi muito isso, assim. A minha mãe sempre foi, assim, do lar praticamente, assim, até a gente crescer, assim, ela ficou em casa, né? E eu tinha muito essa impressão, assim, de que era dinheiro do meu pai, né? E ela ficava meio sem jeito e aquela coisa, né? E, nossa, como chegou essa pergunta, eu fui pensando, nossa, então acho que deve ter bastante gente que deve se sentir assim, né? E por que se sente assim? E como fazer para mudar isso, né? Exatamente, é bem interessante, né? Porque me parece que essa era uma realidade
da época dos nossos pais. Lá em casa também funcionava assim, né? O pai trabalhava e a mãe ficava com as crianças. E essa pessoa até que me escreveu, ela falou que era uma opção deles, né? Mas que muitas vezes ela se sentia dessa forma. E eu percebo que essa é uma realidade que já vem historicamente passada, né? E não se fala sobre isso. Eu acredito que a grande questão é o não se falar sobre a situação. Porque quando o casal consegue conversar sobre dinheiro, dinheiro, para mim, é um tema muito comum e que eu converso com todas as pessoas de uma maneira muito fácil, mas eu sei que tem muitas pessoas que não falam sobre dinheiro, que é ainda um receio, um tabu, não vamos falar sobre isso. Deu muita briga em casa, tinha muita briga na família com relação ao dinheiro, então algumas pessoas têm aversão a falar sobre o assunto. Mas quando esse acordo ele é muito bem feito entre marido e mulher, não existe esse tipo de o dinheiro é dele. Não, o dinheiro é nosso, né? Então é muito importante que em todos os casos essa administração financeira seja feita em conjunto, inclusive por essa mulher ou por esse homem que não trabalha, né? Que um dos dois é o provedor e o outro fica com as crianças. E aqui a gente fala de um papel ou de outro, porque hoje na relação moderna, muitos homens também optaram por ficar em casa, cuidar das crianças e o cônjuge está ali trabalhando, né? Então, esse acordo ele precisa ser muito claro, esse valor precisa ficar muito claro e o que vai ser feito com esse dinheiro. E aí, uma dica que eu gosto de trazer, que ela é bem interessante, independente do tipo de administração financeira que o casal pega para si, né? É que se um dos dois trabalha, né, é importante que os dois definam quanto que cada um vai tirar para si. Ou seja, uma possível mesadinha, né? Então, vamos tirar uma mesadinha de R$ 200 cada um, por exemplo. Vou chutar aqui. As crianças, a gente tem 3 crianças, né? Então, a gente vai dar R$ 50 para cada um de mesada e cada um de nós dois vai tirar R$ 200 de mesada. E aí você vai fazer o que quiser com aquele dinheiro, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, e a gente não precisa dar satisfação um ao outro sobre aquilo que vai fazer. A mulherada vai para o salão, vai fazer uma comprinha, vai fazer algumas coisas de uma maneira mais livre, enquanto o homem também vai fazer as suas escolhas. É importante que exista esse tipo de decisão financeira para que um ou outro não fique melindrado, né? Com receio, inclusive, de fazer alguma solicitação financeira para o outro porque não sabe como que tá. Então, essa administração ela precisa ser conjunta e para que nenhum dos dois se omita, sabe? Uma vez eu atendi um casal em que ela colocava culpa nele, né? Então, da situação financeira, ela me dizia: mas olha só, durante todo esse tempo ele ganhava super bem, não fez uma reserva, não poupou, né? E agora a gente está nessa situação. E eu lembro que eu dizia para ela: tá, mas e aonde que tu estavas nesse momento todo, né? Existia uma omissão de participação na vida financeira. E pode ser que tenha fechado a porta para isso, sim, pode ser, mas pode ser também que ela não tenha batido para entrar. Então é importante essa participação sempre do casal. Nossa, é sensacional mesmo. É caminhar junto, né? Caminhar junto, porque parecendo que é cada um por si e Deus para todos, né? E fica nessa, assim, não tem uma cumplicidade nisso, porque eu acho que, assim, o que parece é que o dinheiro é uma coisa à parte, né? E o dinheiro tá dentro do pacote, tá dentro do conjunto ali, do todo, né? Precisa ser conversado sobre, né? Essa coisa de fazer o controle financeiro junto, achei muito legal, assim, os dois terem, né? Teriam que conversar sobre isso, né? Eu acho que já é um pontapé inicial para puxar um assunto, né? Para ter o que falar de dinheiro, é fazer isso juntos, né? E sabe que Exato. surgiu uma pergunta aqui que eu achei interessante também, que é sobre a questão de economizar, né? E Certo. eu acho que você deve ter, assim, pessoas que têm mais tendência a pensar que tem que economizar, né? Acho que tem perfis que ao invés de economizar, pensam em ganhar mais, né? Acho que deve ter de tudo, assim, né?
Mas a pergunta era assim, né? Qual o ponto de equilíbrio entre entre fazer economia e ser mesquinho, né? De não querer gastar Hã? nada e tal. Tio Patinhas, É. né? Ser tudo isso aí que a gente está habituado a ouvir, né? É, eu acho que é bem interessante essa pergunta, né? E vale aqui, eu vou trazer duas reflexões aqui para a gente pensar no assunto. Uma delas é de uma autora norte-americana chamada Victoria Collins, que ela fala sobre casais e dinheiro. Ela tem um livro, inclusive, com esse título, Casais e Dinheiro. Uma vez eu achei no sebo esse livro e ele faz parte da minha metodologia hoje, né? E ela fala numa frase, ela diz o seguinte: quando se começa a pensar numa vida financeira, é quase como quando a gente começa a pensar numa dieta de emagrecimento. Se pensa que daqui em diante só vou comer brócolis pro resto da vida, né? E aí eu acabo nem começando a dieta e já boicotando de cara, porque a minha vida vai virar um eterno brócolis, né? E para quem não gosta de brócolis, vai virar um pesadelo. E na vida financeira, quando a gente começa a olhar para a vida financeira, muitas vezes é essa sensação, sabe, de que eu não vou viver mais e que eu vou virar o pão duro da vez. Então, eu vou virar a chacota do grupo, todo mundo vai me apontar, ou então eu não vou mais conseguir sair, não vou mais me divertir. E aí é como se a gente fosse do 8 para o 80, né? Então, se a minha vida financeira não Uhum. está boa do jeito que está, alguma ação vai ter que ser feita para melhorar, mas não quer dizer também que vai ser a outra radicalidade, o outro extremo. Então, a gente não precisa sair de um extremo para ir para o outro extremo. A gente pode achar esse equilíbrio no meio tempo. E aí, com relação a isso ainda, até aí tá entendível? Oi? Tá, deu para entender até aqui? Sim, sim, sim. Eu achei que tinha travado aqui. E a outra questão que eu trago, né? Acho que quem está nos acompanhando aqui vai se lembrar da fábula da cigarra e da formiga. Não sei se tu te lembra, tu que tem criança já deve Aham. ter contado para os teus filhotes. A cigarra era aquela que cantarolava, 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 né? E no verão. Enquanto a formiga trabalhava, trabalhava, trabalhava e começou a guardar dentro do formigueiro para o inverno. Então, durante o verão, ela guardou para o inverno, ela se preparou para o inverno. E depois de um tempo, quando chegou realmente o inverno, a formiga já estava aquecida lá dentro do seu formigueiro, com todo o reservatório de comida. E a cigarra, então, pobre coitada, vem pedir ajuda, porque ela só cantou no verão, né? Ela não fez algo remunerado. É quase esses os dois extremos. Essa pergunta veio, né, no sentido de economizar ou ser pão duro. E eu trago aqui o excesso de trabalho com o excesso de não trabalho, né? De acreditar que tudo vai dar certo, o otimismo aí exagerado. Então, esses dois extremos, será que é possível então a gente trabalhar, guardar, mas ao mesmo tempo cantar também, né? Se divertir? Eu acredito muito que é possível achar esse equilíbrio. Quando a gente tem, então, essa meta, esse objetivo financeiro, a gente vai adequar ao nosso padrão de vida. Digamos que o meu objetivo financeiro é atingir a liberdade financeira. Então, eu tenho um plano de ação, daqui a 10 anos eu vou atingir um nível X de patrimônio para que eu consiga me desligar das minhas atividades de trabalho e eu possa viver de renda, se assim eu desejar, daqui a 10 anos. Então, dentro desse período, eu preciso fechar todas as torneiras e economizar ao extremo e não vou mais viver? Não. Senão a vida fica sem graça, senão eu vou viver mais um ano e eu morro. Não faz sentido nós pensarmos que a evolução financeira exige de nós o tal sacrifício que eu preciso abrir mão de tudo agora por causa do meu objetivo financeiro. Então, essa realidade, ela existe, essa dúvida, ela é presente. E aí eu quero dizer uma coisa para fechar esse tópico, que é a seguinte: pense, você que está acompanhando aqui, principalmente você que deixou essa pergunta, que o dinheiro ele somente potencializa quem você é. Então, existe o 8, existe o 80, existe o equilíbrio. Mas se você tiver muito dinheiro e se você já é mesquinho hoje, você vai ser mais mesquinho com mais dinheiro. Agora, se você é uma pessoa generosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que gosta de prover, com pouco dinheiro ou com muito, você vai potencializar.
isso com muito dinheiro. Uhum. Então, o dinheiro ele traz essa potencialização das suas características. Ele não transforma ninguém em mesquinho, ninguém em doador, ele apenas aponta aquilo que a gente já é. Nossa, É falei um verdade, monte. né? Não, mas falou verdades aí. Falei verdade. Ah, entra muito em uma pergunta que também chegou, que é sobre. Ixi, acho que travou aqui. Voltou? Você está me ouvindo? Ah, a Marlice saiu de novo. Acho que travou. Ela deve estar voltando aí, pessoal. Cadê as perguntas aí, gente? Vocês estão aí ouvindo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu liberar aqui a Marlise. Nossa, caí de novo. Voltei. Pronto. Que bom, que bom. Eu eu estava falando ali a hora que travou, que alguém perguntou o que priorizar com os gastos, né? Porque a gente sempre vai ter gastos, né? E eu acho que tem a ver com isso que você estava falando, da gente ter. Acho que não tem muito como fugir da gente um projeto, né? E, e falando do casal, né? Como é importante o casal ter um projeto, eu falava, né? Um projeto em comum da família, né? Porque Isso. assim como às vezes não se fala de dinheiro, também não se fala sobre projetos de vida, né? Parece que quando a gente é sozinho, a gente tem ali os nossos projetos de, né, terminar a nossa faculdade, conseguir um trabalho e tal. E quando a gente casa, parece que acaba tudo, né? E a gente não fala Nossa, é sobre verdade. isso com a pessoa, né? Com o nosso cônjuge e tal. Chegam os filhos e a gente vai se envolvendo naquilo e a gente fica meio à deriva, assim, sem um projeto de vida, sem saber para onde que a gente está indo, né? Quais são os nossos sonhos? A gente deixa morrer tudo, não sei. É a impressão que eu tenho, assim, até pelas perguntas que eu acabo recebendo por aqui e tal, né? E eu acho que essa pergunta de priorizar com os gastos, acho que tem muito a ver com isso, assim, né? Porque não tem como a gente fugir disso, né? De tocar nesse assunto, né? Na nossa casa, sobre antes do dinheiro ainda, eu acho que entra isso, né? O que que a gente quer para nossa vida, né? O que a gente quer para nossa família, o que a gente quer para os nossos filhos, porque daí começam também, né, saem gastos aí com escola, qual é a escola ideal para os nossos filhos, né? E acho que faz sentido isso, né, Marlise? Faz sim, faz todo sentido. E eu gosto de lembrar, e tu fizeste me lembrar agora, acho que faz uns 15 anos atrás, eu fui numa palestra profissional aqui pelo escritório, e eu lembro que o palestrante fez um exercício tão simples, ele entregou uma folha em branco e disse assim, coloque aí o seu principal sonho. E naquele momento eu parei e eu fiquei, meu Deus, qual é o meu sonho? Meu sonho até então era casar, era terminar a faculdade, abrir uma empresa, casar e ter filhos. Eu já tinha tido o meu primeiro filho. E aí eu fiquei, tá, mas eu não tenho mais sonhos. Qual é o meu sonho? E aquela pergunta foi extremamente reflexiva para mim, mudar inclusive a minha forma de olhar a vida. E dali em diante eu passei a encarar a vida Sim. de outra forma, de realmente listar, de. Claro que é todo um processo de evolução, né? De repente cai uma pergunta dessa, ué, cadê os meus sonhos? Qual é o meu sonho? Então leva um tempo até a gente se dar conta de que a gente estava sem sonho, né? E aí a gente precisa Aham. realmente sonhar. Em contrapartida, depois que a gente começou a sonhar junto, a gente já realizou muitos sonhos em família. E que eram sonhos muito importantes para nós enquanto indivíduo, né? Então, tem os sonhos individuais, mas também tem esses sonhos coletivos. Então, acho que realmente a dica aqui para que se tenha um objetivo financeiro se passa pela construção dos sonhos. Ontem ainda eu estava preparando um conteúdo para o meu canal, aí no Instagram,
E eu tava pesquisando tal, e aí tinha uma questão, né? Que era até uns papeizinhos assim que eu tava fazendo de uma maneira bem simples, acho que vai ao ar amanhã, se eu não me engano, tá gravadinho já. E aí falava, né? A priorização, o poupar, né? Então, o poupar pega o que sobra. Aí eu disse, não, poupar não é o que sobra. A gente poupa quando a gente tem sonho. Então, não é pela sobra, sabe? Então, quando a gente tem uma priorização, a gente pega pela priorização primeiro. Se eu ganho R$ 1.000 por mês e eu preciso priorizar a viagem que eu vou fazer no final do ano, eu vou economizar 100 de cara. Eu não vou esperar sobrar 100 no final do mês. Eu recebo o meu salário e já vou colocar o 100 numa aplicação financeira, para que no final do ano eu tenha esse objetivo a ser concluído. Então, é uma Uhum. mudança de paradigma, quando eu vejo a priorização antes, né, o meu sonho antes da minha despesa, antes do meu gasto. Então, é assim que eu gosto de Uhum. ver para que esses sonhos realmente aconteçam e assim a vida financeira flua. Sim, sim. Acho que é fundamental isso aí. E a gente falava antes sobre a questão de, às vezes, um trabalhar, o outro ficar. É comum também hoje em dia os dois trabalharem, né? Os dois Sim, terem o seu rendimento ali, tanto o esposo quanto a esposa, né? E essa até foi uma pergunta, acho que você recebeu, né? E que fala, e né? É melhor cada um pagar ou misturar tudo. O que normalmente é mais comum de acontecer, assim? bom. Muitas vezes os casais que chegam aqui pedindo ajuda, né, pedindo esse help financeiro, eles estão digamos, num lugar de escuridão. Então eles não sabem identificar quais são as contas da família, eles não sabem muitas vezes quanto que o outro ganha, né? Então é preciso colocar na mesa para entendermos realmente aonde que a gente está pisando, digamos assim. E aí, dentro disso, eu vejo que tem uma coisa assim: tu paga a escola das crianças e eu pago a alimentação. Só que assim, tu vai pagar a escola das crianças com o teu salário de 10 mil e eu cuido da alimentação com o meu salário de 1.000. E aí, poxa vida, tá faltando comida em casa, mas tu não vê que eu ganho menos do que você, sabe? Então, tem algumas situações muito difíceis quando o casal opta por esse modelo, que é eu pago Uhum. XYZ, você paga C, tu te vira com o que tu ganha e eu me viro com o que eu ganho. Então, isso tem uma Uhum. separação financeira já pelas contas. O que eu gosto sempre de orientar são duas maneiras que, para mim, é a que mais funciona, né? Eu tenho um professor, um mestre aqui, o Jurandir Macedo, ele até participa do programa da RBS, do NSC, né? Meio-dia, ele dá as dicas de finanças O, lá. ele é professor ou era pelo menos professor na UFSC, né? Tem um livro E também, né? A Árvore do Dinheiro, eu acho tem, que é dele, né? exatamente. Uhum. Eu fiz esse curso com ele, né, essa disciplina, e alguns anos atrás, e me encantei com a metodologia dele. E ele tem uma frase que eu acho fenomenal. Ele diz que todo casal, ele não pode ser um casal capitalista. O casal capitalista, cada um cuida do seu. O casal precisa funcionar como uma Uhum. sociedade socialista, onde cada um coloca aquilo que pode e retira somente o que precisa. Então, eu acho fantástica Uhum. essa comparação dele, no sentido de colocar realmente tudo isso em comum. Sim. É. Eu. Engraçado, né? Porque aqui em casa a gente sempre teve essa mentalidade e. Mas lógico, cada um vive na sua liberdade de escolher aquilo que fica melhor. Mas eu fico feliz em saber que é um modelo que funciona, porque eu vejo que sempre funcionou aqui em casa, né? Porque eu acho que o fato de você juntar, né? E não ficar separando, funciona mais o diálogo, né? Porque a gente junta e fala, o que que nós vamos fazer, né? Exa exatamente. Tem essa junção, né? Eu aqui também, em casa, a gente sempre funcionou com uma única conta corrente conjunto, né? Tudo que entra vai para essa conta. E é uma maneira, assim, de administrar financeiramente essa vida familiar.
A outra maneira, que eu acredito que ela é intermediária, ela não é nem a separação total, nem a junção total das contas, mas que eu também considero uma maneira positiva e talvez pode se encaixar com alguém que está nos acompanhando, é a seguinte, é a abertura de uma conta conjunta para as despesas familiares. Então, esse casal vai ter ali naquela a escola, a alimentação, o aluguel, o condomínio, IPTUs, impostos, gastos com o carro, locomoção, lazer, vai colocar tudo nessa conta. Digamos que esse número Uhum. chegou aí a R$ 1.000. Vou chutar aqui no 1.000 para ficar mais fácil aqui a proporção. Só que assim, ele ganha 2.000 e ela ganha 3.000. Então, ela vai participar um pouco mais desse percentual de 1.000 do que ele. Então, ela, digamos, vai colocar uma parte meia e ele vai colocar uma parte somente para Uhum. contribuir com esse R$ 1.000 de despesa. É um modelo que eu vejo vários casais utilizando já. Ele é um pouquinho mais, digamos, chatinho de fazer, assim, porque precisa de fazer algumas contas todos os meses, né? Ah, você recebeu tanto, eu recebi tanto. Cada um coloca o seu percentual lá. Mas ele também é um modelo que funciona e ainda assim dá liberdade financeira individual para cada um dos membros, né? Então, para quem gosta de mais liberdade, de Uhum. ficar com o seu dinheiro para decidir aquilo que quer fazer, é também uma alternativa. E aí, quando tem sonhos em conjunto, entra lá naquela conta comum, né? Uma viagem, um passeio ou mesmo uma economia aí de maior prazo. Uhum. Muito bom. O papo tá muito bom aí. Se o pessoal quiser escrever também nos comentários, pode ir deixando aí também, né? Porque às vezes a gente vai falando e acaba surgindo alguma coisa, algum interesse em alguma coisa, né? É, Exato. E Ken, é, como diz uma amiga nossa, é consultoria grátis, né? exatamente. A Sara coloca assim, é consultoria grátis. Ai, ai. Muito bom. Deixa eu olhar aqui a minha lista para ver se a gente não está esquecendo de nenhum ponto importante aqui. É, Uma coisa, uma curiosidade, assim, sobre essa questão assim, desse tabu, né, que você falou que às vezes o casal tem dificuldade de tocar nesse assunto, assim, você consegue identificar, não sei, talvez, geral, assim, por que que existe essa dificuldade, esse tabu, assim, né, de se falar sobre o dinheiro e para a gente entender, de repente, o que que a gente pode fazer. Você falando, a gente pensar assim, puxa, eu acho que eu tenho essa dificuldade, né, com o dinheiro. Então, o que que eu posso fazer agora, né? Por que que você acha que existe isso, assim? Bom, eu acho que tem muito a ver com o histórico, né, de vida financeira de cada indivíduo. Então, é como se a gente pensasse que o dinheiro ele tá aí na humanidade, né, já há milênios, já há séculos, e ele sempre foi uma moeda de troca, mas nem sempre a gente viu lá quando criança como sendo algo simples. Porque muitas vezes a gente ouviu muitas brigas em casa por causa de dinheiro. Às vezes tem divisão familiar por causa de herança, né? Uhum. As famosas frases, né? Ah, porque tá pedindo dinheiro de novo, tu pensa que dinheiro dá em árvore. As crenças financeiras que muitas vezes estão arraigadas, né? Enraizadas já dentro da gente e a gente não consegue perceber. Então, isso acaba bloqueando, porque se eu tocar no assunto dinheiro, pode sair uma discussão, posso ter que abrir mão de alguma coisa dentro de casa que eu não quero. Enfim, pode gerar um desconforto dentro da família que muitas vezes ele não é bem-vindo. Então, mas vale deixar assim, a gente gasta onde a gente quer, e aí tem mais liberdade financeira, não precisa controlar, e aí a gente vai se endividando também. Então, acaba acontecendo dessa forma, né? Antes de se olhar e se organizar, existe um receio de que pode piorar a situação. Isso é uma crença, não é verdade. Então é importante pontuar essa parte. Uhum. E como sair disso, assim, né? Porque às vezes a gente, bom,
a gente pode, a partir dessa mudança de mentalidade, começar a trabalhar esse assunto, dinheiro, de uma forma diferente na vida dos nossos filhos. Ou, a gente tem essa Tá. responsabilidade, né? Mas se a gente Sim, viveu isso na nossa família, né? Viu que o dinheiro era muito difícil, que, né, e ouviu tantas coisas ou presenciou tantas cenas, assim, né? Como trabalhar isso, assim? Que processo que consiga trabalhar isso dentro da gente, assim? certo. Já vou trazer então algumas dicas aqui, né, para quem quer trabalhar com isso aí junto com o seu cônjuge. Uma das perguntas geralmente que a gente faz inicialmente quando vai trabalhar com um casal e que dá para fazer na sua casa mesmo é conhecer essa história de vida financeira que mora aí do teu lado, né? Às vezes a gente não se dá conta de que a história de vida financeira daquela pessoa é diferente da nossa. Então, tentar entender como que era lá infância, né? Se essa família que ele morava tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se era uma Ah, família que legal, legal. passava necessidade, se era super abastada, nunca faltou nada. Então, entender como que era essa pessoa com quem a gente vive na fase da infância. Depois, na fase da adolescência, né? O que que aconteceu nessa fase? Se ele se considerava uma pessoa de posses ou não, se considerava muito pobre. O que que tem por trás? Chegou a passar fome alguma vez? Isso marca negativamente muitas pessoas, Uhum, né? E assim sim. como muitas vezes a abundância também marca negativamente na vida adulta, porque se lembra que lá atrás eu tinha muito e de repente eu não consigo manter aquele mesmo padrão, o que traz toda uma insatisfação, uma frustração frente à vida profissional. Então, é importante realmente ter essas noções de como que era a vida dessa pessoa que mora ao seu lado antes de conhecer você. A vida financeira, né? Como que eram esses Uhum. pais, né? Esse pai, essa mãe dele, dela. Enfim, será que ensinaram algo sobre educação financeira? O que que a pessoa fez com o primeiro salário? São tantas perguntas que Nossa, isso é podem muito ser feitas, legal. tantas. É muito legal. Quando eu costumo fazer essas perguntas em workshop, ou então até no atendimento individual, e as pessoas se encantam de descobrir a sua própria vida financeira. Então, por que não descobrir com o outro? E aí a Uhum. gente vai se ver também no outro, vai começar a entender, nossa, então ele age assim porque lá naquela ocasião aconteceu isso na vida dele. E a pessoa mesmo vai fazendo essas conexões, né? Nossa, estou repetindo o padrão que não precisaria mais estar aqui, Nossa, isso certo? é muito legal isso aí. Na verdade faz muito sentido porque a gente um tempo atrás a gente conversou um pouco, a gente vai conhecendo a história um do outro, né, conforme vai passando. A gente está completando 13 anos de casado esse ano aqui. Ah, E a gente vai, né, vai conhecendo cada vez mais, assim, né? Mas essa questão financeira foi tão importante da gente, não sei por quê, mas a gente foi cavalcando, assim, né? Para tentar identificar algumas coisas e tal. E como faz diferença? Porque a gente só consegue ajudar o outro também quando a gente conhece de verdade o outro, né? E essa questão exato. financeira, às vezes você olha para o teu cônjuge, mais, ou porque ela, né, como você falou, né? Sempre a mulher que gasta demais. Né? Ela gasta demais, ela é muito ansiosa, age por impulso e tal. Mas será que eu estou buscando entender ela, né? Será que eu conheço a história dela? Como é que é a história financeira dela? Talvez de quando era nova, que hoje em dia que daí tem o dinheiro na mão, ela quer gastar tudo. E aí parece que Aham. abre um panorama na nossa frente e a gente consegue, opa, peraí, então acho que eu posso te ajudar nisso, né? Ao invés de ficar só jogando na tua cara, assim, né? Exatamente, exatamente. É bem por aí. E quando tem esse tipo de conversa, ela é muito libertadora. As pessoas realmente conseguem se libertar de muitas coisas e agir de uma maneira diferente. Então, às vezes, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que economizar. Mas começa numa simples conversa, sabe? Já é um pontapé enorme trazer Sim, esse assunto à sim. tona na família, né? E falar sobre dinheiro, principalmente com o casal. Aí outro dia a gente pode conversar sobre como conversar sobre isso com as crianças, né? Que é um outro. Exatamente, Aham. com certeza. Olha, alguns pontos aí
que eu acho que a gente pode ficar de casa, né? Isso. Que é essa questão de começar a pensar um pouco sobre essa questão dos sonhos, né? Será que eu tenho sonhos? Como que tá isso aí na minha vida? Como é que tá? Como é que estão os meus pensamentos com relação a isso? E também tem os sonhos da família. Será que a gente conversa sobre isso? Será que a gente, né, troca ideias para saber o que o outro tem vontade de, sei lá, né, um quer uma casa, outro quer apartamento. Será que a gente conversa sobre isso para entrar num consenso e começar a trabalhar, né, para resolver isso? Porque também às vezes é isso, né? Falta decidir por algo, assim, porque fica ali um quer uma coisa, outro quer outra, e aí no fim não sai do lugar, né? Exatamente. E então trabalhar esses projetos, esse projeto da família, assim, né? Resgatar isso, né? E, e eu acho que isso, dessa questão de conhecer a vida financeira um do outro, é uma dica, a dica de ouro aqui da live, para a Exato. gente buscar conversar um pouco com a pessoa que está do nosso lado e tentar entender como é que é. Não precisa ir do lado da pessoa e falar, e aí, agora me conte como é que é essa vida, né? Mas sei lá, vai um dia pergunta como é que foi o início do trabalho, outro dia pergunta como é que eram os pais, como é que lidavam com o dinheiro. Você vai juntando Uhum. esse quebra-cabeça, né? Exatamente. E pode ser uma conversa informal, né? Não precisa ser algo formalizado, com uma pauta. Não, pode de vez em quando fazer uma pergunta sobre o dinheiro. Ela é sempre muito Uhum. bem-vinda e vai ser muito motivadora. E eu quero usar aqui o espaço, Vanessa, inclusive, para dizer que eu tenho um mini curso gravado. Ele é super rápido, ele tem acho que 50 minutos de duração com alguns intervalos, onde eu passo algumas tarefinhas dessa para os casais fazerem juntos, para assistirem juntos e para fazerem juntos. Então, eu vou deixar lá no meu stories, lá no meu Instagram, o link para quem quiser acessar. E é no portal labdavida.com.br. Então fica lá o convite para quem quiser. Tem algumas tarefas mesmo para fazer em casal, né? Que Então eu acho legal. bem interessante dar esse reconhecimento. É a partir disso aqui que a gente conversou, certo? Muito bom, muito bom. Coloca lá nos stories que eu compartilho. Se puder me marcar, Ah, daí eu compartilho aqui nos meus stories também, tá. tá? O pessoal poder Combinado, acessar. então. Combinado. Mas eu queria agradecer aí, porque o nosso tempo também está estourando. Aham. Eu quero te agradecer pelo teu tempo aí e todo esse conhecimento que você trouxe para a gente aqui, né? Acho que vem complementar muito, muito aqui a nossa. A gente fala por aqui no nosso canal e tal, e principalmente a vida familiar, assim, né? Então, acho que esse é um assunto que pode ser melhor trabalhado, assim, não precisa causar tanto problema, né? E eu acho que você trouxe bastante clareza aqui para a gente poder começar a lidar melhor com esse assunto em família. Muito Ah, obrigada, Marlise. ótimo. Que bom, espero ter ajudado. Obrigada pelo convite. Parabéns por trazer esse tema aqui que é tão importante no teu canal. E eu me coloco à disposição para quem quiser acompanhar, sempre tem conteúdo lá no meu canal no Instagram. Fico à disposição, quem tiver alguma dúvida pode me mandar inbox, pode mandar ali no... Ai, eu sempre esqueço o nome do... Como é que chama aqui no... Não é inbox, né, que fala. Direct. Direct, exatamente. Eu sempre esqueço o nome. Então pode mandar no direct que eu respondo assim que eu puder. Tá certo? Obrigada, Vanessa. Um beijo aí pra tua turminha toda. Aham, tá bom. Para a família toda aí também, um grande beijo. Obrigada. Obrigada para quem está com a Até gente mais, também. pessoal, então. Teve algumas pessoas aqui que Oi? me acompanham. Obrigada para quem esteve aqui com a gente durante esse tempo. Teve algumas pessoas aqui que me acompanham, agora vão te acompanhar também. Aham. Obrigada pela presença de vocês aí, pessoal. Um abração. Beijo.